Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência, a Memória. Essa arena de poder aqui, o plenário da Câmara Municipal de São Paulo, é uma verdadeira montanha-russa. Estou dizendo isso porque a nossa entrevistada de hoje passou por altos e baixos aqui dentro. Ela acreditava que as mulheres eleitas tinham um sentimento de honestidade apurado, mas teve de caçar uma colega vereadora por corrupção. Ouviu comentários deselegantes sobre sua inteligência quando foi desafiada a assinar um pedido de investigação contra o governo que defendia. E lutou por políticas públicas de saúde, como a lei que levou a cirurgia plástica reconstrutiva das mamas para os hospitais públicos. Ela é Miriam Attier, advogada vereadora de 1997 a 2008. É uma honra te receber aqui no Vossa. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Viviane, a você, ao presidente da Câmara, que dá essa oportunidade para que os vereadores que por aqui passaram e que deixaram história possam rememorar isso através do programa da TV Câmara. E que história! Gente, eu estava estudando a história dela. Ela passou por tanta coisa aqui dentro, por isso que eu falei de montanha-russa. Como é que é voltar? Veja, essa Câmara sempre traz para nós alegrias e também tristezas. Alegrias por realizações que nós fizemos e tristeza muitas vezes pelos momentos que nós passamos. Momentos políticos, momentos internos, momentos de embates pessoais dentro da casa, mas acho que tudo vale a pena, porque isso passa por experiências na nossa vida que nos fazem crescer mais. Eu sempre digo que se eu soubesse hoje o que eu deveria ter feito no passado, talvez eu fosse melhor, mas eu não me arrependo de nada que foi feito e isso fica de legado, né? Tanto para os meus filhos, como para netos e etc., como para a própria casa, que sempre vai lembrar que um dia passou por aqui Miriam Attier. Não, e a população também lembra, né? É verdade que até hoje te chamam de vereador e te param na rua? É verdade, é impressionante. Eu fico triste porque existem vereadores que passaram por aqui que a população nem sabe. Existem outros que estão no mandato e que a população mal conhece, exceto através dos feudos que os elegeram. Mas é impressionante, eu vou para qualquer lugar que eu esteja, eu encontro alguém que diz: Attier, conhece esse nome, a senhora não foi política? Sempre me associam a deputada. A senhora não foi deputada? Outro dia, imagina, eu estava em Embu-Guaçu. Fui lá conversar com o prefeito de Embu-Guaçu. Quando eu dei o meu nome para a secretária, ela disse: Miriam Attier, você não foi vereadora de São Paulo? Olha, eu disse, mas aqui em Embu-Guaçu você me conhece? Claro que eu te conheço, meu marido era do PMDB, junto com você e tal. Então, é muito engraçado, porque a gente saiu da política, mas a política não saiu da gente ainda. É verdade. Bom, vamos contar como é que foi a sua chegada até aqui, de 97 a 99 como suplente. Sim. E a partir de 99 como vereadora eleita. Exato. E uma vereadora da base governista. Sim. Como é que funcionava isso aqui? Veja, antes de chegar à Câmara Municipal, eu já tinha uma atuação porque eu sou advogada aposentada da Prefeitura de São Paulo. Então, eu passei por vários governos. Comecei com Altino Lima, depois trabalhei junto com Mário Covas, trabalhei com Jânio Quadros, trabalhei um pedaço do governo da Luíza Erundina, depois eu acabei indo para a Secretaria de Agricultura do Estado, voltei no governo do Maluf, onde eu fui junto com o Ivo Carotini, coordenadora do programa Bairro a Bairro. O programa Bairro a Bairro era um programa que levava as secretarias da prefeitura para os bairros e ali se fazia um grande mutirão para que houvesse melhoria pública, saúde, transporte, educação nos bairros. E eu fui coordenadora disso. Depois eu saí dessa coordenadoria e fui ser candidata a pedido do então ex-deputado federal Ricardo Izar e do querido Kalinhede, que veio a falecer. E aí eu acabei sendo diretora de patrimônio da Coab, um trabalho lindo que nós fizemos lá, não só com entrega de apartamento, mas com regularização de várias matrículas, de vários assentamentos irregulares naqueles conjuntos habitacionais, especialmente ali de Inácio Monteiro, Cidade Tiradentes, Vila Iolândia, etc. E aí eu assumi a Câmara Municipal exatamente quando o Pita era prefeito de São Paulo, no auge de um turbilhão, aonde queriam caçar o Pita de qualquer maneira tal, e o Zé Eduardo Martins Cardoso, à época, acabou sendo o presidente desta comissão e eu acabei sendo a relatora dessa comissão. E acabei não caçando o Pita porque eu entendia que os atos por ele cometidos eram enquanto secretário de Fazenda e não como prefeito, então não tinha nenhum sentido empichá-lo por atos que haviam sido cometidos e que, diga-se de passagem, não havia nenhuma ilegalidade.
que era com relação aos precatórios, e aí começou o meu embate nessa Câmara, porque era uma Câmara formada por Brasil Vita, por Miguel Colassuono, por nomes expoentes da política da cidade de São Paulo, e eu, chegando, recém-chegada, tendo que demonstrar, mulher, tendo que demonstrar não só capacidade, como conhecimento. Então você imagina que num plenário onde tinham muito poucas mulheres, a gente tinha que ser governo, quer dizer, a gente tinha, não, eu era governo por opção, até porque era um partido que me ajudou a eleger, e eu penso que você tem que afundar junto. Você não pode, por conveniências políticas, sair do barco do seu comandante. Eu sou daquelas que fica até o final. Né? Então eu tive muitos embates nessa casa, mas não me arrependo de nenhum deles. Olha, a gente já entrevistou o José Eduardo Cardoso, que contou pra gente como é que funcionou a CPI da máfia dos fiscais, e a gente já entrevistou o Arquibaldo Zancra, que também era um fiel defensor do Celso Pitta e não se arrepende de ter defendido ele até o final também. A senhora acabou de dizer que não faria nada diferente. Não, não faria nada diferente porque à época ele estava sendo empichado por conta dos precatórios. Ele era secretário de Fazenda, secretário das Finanças no governo do Paulo Maluf. E a lei, a Constituição de 88 permitia aos municípios que eles pudessem emitir precatórios. E ele só fez isso baseado em legislação. E acontece que o único crime, vamos dizer assim, que foi cometido por talvez falta de experiência, eu não sei, foi ter colocado esses precatórios num banco privado, quando deveriam ter sido colocados à venda num banco público. Mas o ato em si, ele teve toda a legalidade. E aí queriam empichar o Pitta, eventualmente porque nós tínhamos aqui uma bancada de oposição muito aguerrida, né? E ela era liderada por Zé Eduardo Martins Cardoso, Aldaísa Sposati, o pessoal do Tato, o Donato, era uma bancada bastante aguerrida na época. E aí queriam de todo custo caçar o Pitta, mas nós acabamos vencendo e ele acabou não sendo caçado, mas nós acabamos demonstrando o porquê da não cassação, porque era um ato político. A gente sabe que o impeachment é um ato político, mas naquele caso especificamente, ele tinha um viés jurídico, então ele não podia ser cassado por gosto e vontade de uma oposição que era bastante aguerrida na época. Sim, sim. E a imprensa também entrou muito nessa história. Os jornais chegaram a noticiar na época todos os vereadores com fotos, né, estampar nas capas dos jornais, todos os vereadores que votaram contra a cassação ou que tentavam impedir de alguma forma a cassação, o que deixava a senhora muito brava. Muito brava, porque naquela época, quando da máfia dos fiscais, foi exatamente nessa época que eu entrei, eu tinha acabado de chegar. Então por que eu teria que ter o meu rosto estampado nos jornais, se eu não fazia parte desta máfia, desta tal máfia dos fiscais? Aí eu entrei com uma medida judicial, consegui impedir a publicação e a retirada da minha foto de todos os exemplares dos jornais que tentavam vincular a minha imagem àquela situação da máfia dos fiscais da Prefeitura de São Paulo envolvendo a Câmara de Vereadores, que a gente sabe que muitos dos vereadores estavam comprometidos sim, porque faziam as suas indicações nas prefeituras, nas subprefeituras e tinham um poder político muito atuante, muito preponderante na época. E isso fazia muita diferença nas campanhas eleitorais, porque obviamente que quem tinha a máquina das subprefeituras tinha muito mais facilidade na sua reeleição, porque usava a máquina em seu próprio benefício. Diferentemente de mim, que tinha acabado de chegar e não permitia que aquela situação me contaminasse. E foi uma das eleições que eu tive mais voto, né? Porque consegui me desvencilhar disso. Eu fico imaginando isso aqui, esse caldeirão, CPI, oposição, governo, Exatamente. imprensa batendo Exatamente. E vocês tentando ali trabalhar. Foi possível fazer alguma coisa pelos bairros, por exemplo, que a senhora conhecia tanto por esse trabalho anterior, pela dívida enorme que São Paulo tinha? A senhora chegou aí até Brasília tentar renegociar essa dívida? Não, não fui a Brasília, mas fizemos muitas coisas por aqui. Eu acho que as pessoas podem até criticar por não gostar, por exemplo, do Paulo Maluf, mas nós não podemos negar que Paulo Maluf teve um legado muito grande para a cidade de São Paulo, com obras e etc. E o Pitta tentou dar essa continuidade. Agora, nos bairros que eu atuei, eu tive sim preponderância no meu trabalho.
trabalho, né? Eu digo que eu começava pela Moca e ia até os fundões da Zona Leste, né? Então eu sou conhecida como vereadora de periferia, em que pese ter votos na Zona Sul, no meio, convívio social em que a gente atua, mas a minha preponderância sempre foi para os bairros mais afastados, especialmente Cidade Tiradentes, especialmente Jardim Inácio Monteiro, Tatuapé. Eu fiz bastante coisa, aí eu me orgulho disso. E uma das coisas foi que você vai tocar no assunto com relação aos projetos de lei, aonde eu tentei privilegiar especialmente o Tatuapé com relação à reconstrução da mama e ao Banco de Olhos de Sorocaba, que depois eu vou explicar para você. Pois é, foi um trabalho pela saúde da mulher, primeiro, com essa questão da reconstrução da mama que não existia, né, nos hospitais públicos, no serviço público. Na verdade, quando o ministro Serra era o ministro da Saúde, a então deputada como é que era o nome dela? Deputada Elvira, ela é de Minas Gerais. Ela fez uma lei para que o SUS pudesse fazer a reconstrução da mama para mulheres que haviam tido câncer de mama e que tivessem extirpado a mama. E ela conseguiu, juntamente com, na época, o ministro José Serra, que se fizesse essa cirurgia através do SUS. Sabendo disso, eu disse, São Paulo vai ser a primeira cidade. E liguei para o ministro José Serra e disse, Miriam, faça isso porque o SUS vai apoiar a cidade de São Paulo. E foi um embate comigo na época com a então prefeita Marta Suplicy, porque ela não queria aprovar, ela não queria sancionar. Sancionar essa lei que acabou sendo votada aqui. E eu disse, nós temos que ter um hospital para podermos fazer essa reconstrução. Na época, nós só tínhamos aqui em São Paulo, na capital, o IBCC, que fazia isso, e no Hospital das Clínicas. Mas a fila era muito grande e a demanda também era muito grande. E a gente não conseguia dar vazão a esses pedidos de cirurgia. E aí eu consegui, no Hospital Municipal do Tatuapé, consegui equipar o Hospital Municipal do Tatuapé para que as cirurgias fossem feitas lá. Mas aí nós tínhamos um outro problema, nós não tínhamos médicos, nós não tínhamos mastologistas, nós não tínhamos uma série de coisas. E aí eu fui procurar então o professor Pinotti, que disse, Miriam, eu vou te ajudar, eu vou levar os alunos da Faculdade Paulista de Medicina e nós vamos tentar emplacar esse serviço lá. E quem iniciou esse serviço conosco foi então o médico Sérgio Mendes. Ele iniciou aquele serviço, levou alguns médicos do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, e nós conseguimos, pelo menos, melhorar a fila, e até nós tivemos aí muitos embates com o IBCC. E aí a gente conseguiu fazer esse trabalho por muito tempo. A mesma coisa aconteceu com o transplante de córnea. Nós tínhamos uma necessidade de transplantes muito grande na capital de São Paulo. E o Banco de Olhos de Sorocaba, que era uma entidade que era coordenada pela maçonaria local, precisava de córneas e não conseguia fazer essa captação. E à época, então, o Serra era o prefeito de São Paulo e conhecia bastante o trabalho do Banco de Olhos de Sorocaba e acabou nos autorizando a fazer essa captação de córneas aqui. E, a princípio, essas córneas eram captadas aqui nos hospitais de São Paulo. Evidentemente tinha que ter todo um trabalho para você poder sensibilizar as pessoas que haviam acabado de perder um ente querido, para que eles pudessem autorizar a retirada dessa córnea. E aí fazia-se umas caixinhas, eu nunca vou me esquecer, eram umas caixinhas de isopor, era toda acondicionada, o ônibus cometa levava para Sorocaba, lá se fazia o processamento, mas só que nesse ínterim de viagem se perdiam muitas córneas e precisava ter um local então para fazer isso aqui em São Paulo. Também consegui através do Hospital Municipal do Tatuapé, que o Banco de Olhos de Sorocaba trouxesse todo um equipamento. À época foi gasto quase $300 mil para isso, e você sabe que hoje, graças a esse trabalho, a fila para o transplante de córnea na cidade de São Paulo e também em Sorocaba, ela praticamente zerou. Hoje nós temos um aumento muito grande da captação de córnea, em detrimento das pessoas que precisam operar, que muitas vezes nem conhecem esse trabalho que é feito não só no Hospital do Tatuapé, também no Banco de Olhos de Sorocaba. Então fica aqui um alerta para os nossos telespectadores, para que procurem o Banco de Olhos de Sorocaba para o transplante de córnea, e podem até mencionar o trabalho dessa vereadora e da própria cidade de São Paulo nessa captação. Que bom saber que a Câmara contribuiu para isso. Contribuiu bastante para isso. Vamos para um rápido intervalo? Sim, com certeza. No próximo bloco eu quero falar sobre o trabalho da senhora na Comissão de Educação como presidente e também sobre projetos de transparência que eu encontrei na pesquisa. Ok. O Voz só volta já já, não sai daí. Até mais.
Excelência. A memória.